Maravilha, pessoal. Tá aí uma empresa que eu gosto de falar, RD Saúde. Vamos de análise do segundo trimestre de 26 com a RD, tá? Então nós temos aqui o material que é bem denso, tá? Bem rico. Já estamos acostumados com esse tipo de material e vamos aqui olhar para os destaques. Então, a empresa segue fazendo muitas aberturas e poucos encerramentos. Beabá da expansão da RD Saúde, que continua fazendo um reloginho de expansão, né? Receita bruta que variou 18% para cima, same store sales de 10%, 8 pontos percentuais acima da CIMED. Market share que aumentou 19,7% de participação nacional, sendo que 1,7 mais 1,7 pontos percentuais com ganhos em todas as regiões. Excelente. Digital explodindo de vender como sempre. O EBITDA ajustado com margem estável de 8%. Essa margem não foi melhor e nós vamos ver um pouquinho lá na frente por quê. E aí a margem com Forbil teve aí margem de 3,4%, mas nós também já vamos dar uma olhada no porquê essa margem variou um pouquinho para baixo. Fluxo de caixa de 550 milhões livres, né? 1 bilhão 190 milhões de geração total, incluindo a Forbil, porque eles venderam a Forbil, né? E a alavancagem financeira também ficou bem tranquila. Então aqui, olhando para os destaques, você já pode ver e entender que o resultado veio bom, né? O resultado veio excelente e não justifica o que o pessoal faz, né, com a cotação da RD Saúde, né? Impressionante como, desde o início do ano, se não me engano, a empresa chegou a valer R$ 24 e hoje está 19, né? Então, deixa eu olhar aqui, ó, 6 meses, né? Isso mesmo, a empresa chegou a valer 26 no pico em fevereiro, chegou a valer R$ 16, né? Eu tô com preço médio lá de 17, eu acho. E assim, a empresa caiu muito e o resultado nunca variou para baixo, né? Bizarro como a empresa consegue ficar aí um ano praticamente andando de lado, né? Um ano praticamente. Em 5 anos aqui, é isso também. A empresa anda de lado há algum tempo, tá? Mas é aquela coisa. Significa que a empresa é ruim? Não. É só não foi tão reconhecida assim ainda pelo mercado, né? Então, beleza. Esse quadrinho eu gosto muito deles, porque ele mostra aqui de forma orgânica, né, como que estão as aberturas. Geralmente eles aceleram mais no terceiro tri e no quarto, então vamos esperar se isso vai se repetir nesse ano. Número de funcionários crescendo, farmacêuticos crescendo, 52 milhões de clientes ativos, num país de quase 200 milhões é muito relevante, né? Aí o crescimento ano contra ano da receita é de 18%. Então sempre tem crescido receita em duplo dígito, né? E aí a porcentagem do lucro bruto em relação à receita bruta é bem alta também, né? Não é um número altíssimo, né? Mas como é uma empresa que tem aqui muito CPV e muita despesa operacional para rolar, né? Então por isso que a margem lá no final acaba sendo baixa, tá? Bom, e aí você vê que o valor do EBITDA está ajustado, né? Porque é muito fora da curva, né? Esse EBITDA, por causa da venda da Forbil, né? E aí o lucro líquido ajustado com a Forbil fica aí em 472 milhões, enquanto o fluxo de caixa livre ficou em 549 milhões gerados livres, né? Bom, aí a expansão da rede, né? Então são 3.687 farmácias atualmente, onde você consegue ver que a maioria das farmácias são maduras. Então, além da RD conseguir fazer sua expansão à torta e à direita, tem muita loja madura e isso não compromete o resultado como um todo, tá? Bom, eles até falaram um pouco dessa questão de fechamento, né? Eles fecharam uma unidade que tinha 13 anos de operação, resultando na otimização do portfólio, né? Então, nada demais acontecendo aqui. A empresa mudando um pouco a sua estratégia, levando clientes para outra loja, enquanto essa loja já não estava tão mais interessante. E tem que ter cuidado e atenção com a quantidade de municípios com farmácia, tá? Que é por trimestre, mas você consegue perceber que eles estão aumentando cada vez mais a presença em cidades um pouco menores, em cidades onde eles talvez não são tão conhecidos assim, e fazer uma boa expansão e maturação dessas lojas, né? Bom, você vê que aqui a abertura
foi focada em São Paulo nesse ano, mas eles abrem basicamente unidade em todo o Brasil, sendo que a maior relevância de perfil de farmácia está aqui nas farmácias que são híbridas, né? Elas não são pro pobre demais, mas também não são muito, não ficam para trás ali do rico, né? Bom, a gente vem aqui então para o centro de distribuição, a participação no mercado por região, né? Você consegue ver aqui um ganho muito forte em todas as regiões e me chama a atenção esse market share aqui do Centro-Oeste, né? Muito interessante esse market share aqui. É quase o segundo maior, né? De market share aqui no Brasil, então pode existir uma grande oportunidade, né? Bom, aí a digitalização, saúde do engajamento, vocês sabem, NPS altíssimo, a galera entrega com rapidez. Eu até fiz uma pergunta, se não me engano, tá? Ou fizeram uma pergunta que eu gostaria, mas é a perspectiva é de pisar o pé no acelerador com esses programas, né? Esses programas um pouco mais esportivos, assim. Como é que poderia funcionar aí para a expansão aqui do digital, né, em relação às vendas totais. Então eles explicam aqui um pouco de como funciona e aí eles dão um detalhe aqui, que eles compraram 100% do capital social da Stix, tá? Eu não gosto muito da Stix não, tanto que quando o chão mudou lá para Stix eu não quis ficar, mas enfim, né? Se eles acharam interessantes aí, por esse valor aqui de 2,3 milhões, né? Quem somos nós e 20 milhões restantes aqui no fechamento da operação, né? Então, beleza. Então, a receita aí crescendo 18% versus o segundo tri, né? Interessante falar isso. O mix de venda nos varejos consegue aí trilhar bom crescimento em todas as vertentes, né? Muito bom. E aí vem aqui o crescimento das mesmas lojas, muito bom, das maduras também é bom. Aí vem o lucro bruto com essa alta, inclusive, até na margem, né? Margem bruta muito forte aqui, expandindo. Não é a maior do ciclo, mas é quase empatando com a maior, e isso que foi muito interessante ver. E eles falando que foi por causa da maior participação dos produtos GLP, né? Que são as famosas canetinhas, né? E essas margens, e as margens dessas canetas são muito pequenas, então eles pediram um pouco para reajustar aí o preço autorizado da CEMED, que foi menor, né, que 2025, né? E aí isso aí foi tudo pressão que por uma base pontualmente mais elevada de perdas, né, no segundo trimestre de 25, por isso que a margem deu essa melhoradinha, né? Aí vem as despesas com vendas caindo, né? Isso é maravilhoso, isso aqui é muito bom, beleza? E aqui as despesas gerais e administrativas, como eu mostrei para vocês, isso aqui eles louvam muito, tá? Eles falam que muita gente duvidou de que eles iam conseguir fazer com que a despesa geral e administrativa diluísse na receita, né? E aqui você vê que por trimestre eles estão fazendo um ótimo trabalho de execução de despesa geral e administrativa. A empresa com certeza admira muito isso daqui, tá? E aí vem o EBITDA, que vem aqui com uma margem um pouco maior. Sabemos que esse EBITDA aqui vem com uma margem EBITDA de 8%. E aí, mesmo com um cenário macroeconômico desafiador, né? Isso que é interessante. E aí o lucro antes do imposto vai a 4,2, né? Mas aí tem que entender que tem o efeito aqui da Forbil, tem aqui questões aqui em relação a esse negócio das canetinhas. Então, nada de ficar se iludindo demais aqui não. E o lucro líquido vem um pouco menor do que o ano passado, né? Mas aí que tem que entender que eles tinham aqui muita operação da Forbil, né? E aí, no consolidado aqui, o número vai para 472 milhões, né? Então, agora já não está fazendo tanta diferença. Mas o ano passado fez. Olha só, seriam 346 milhões, né? Então, um crescimento bem interessante aqui também do lucro líquido para a RD Saúde, mesmo que teve uma leve, uma leve perda de margem líquida, né? Então,
ok. Ah, nós partimos para cima então com o EBITDA aqui, né? Então aqui fica até um pouquinho mais claro do que está acontecendo com o dinheiro da empresa ao longo da, da medida que ele vai escorrendo, né, por todos os campos, né? E aí o ciclo de caixa também veio bom, nada de que se comparar aqui. O fluxo de caixa livre veio positivo, que é bom mesmo pagando dividendo nesse trimestre, mesmo pagando aí um pouco também menos dividendos, né, que o ano passado, beleza. E aí, eles estão um pouco menos endividados, ao que parece, tá? A dívida bruta teve uma diminuição. Provavelmente aqui a empresa fez algum desconto, que foi esse recebível descontado, né? Muito provavelmente, porque a dívida bruta não decresce tanto, né? Enfim, eu não sei o que pode estar acontecendo aqui, mas eu sei que a dívida líquida baixou bastante e agora está apenas em 0,8 vezes o EBITDA, tá? Bom, vou fazer questão de ler todos os textos, né? Tá aí o retorno para o acionista, e aí vem outra tabela com o caminho do dinheiro, né? Bom, eu acredito que aqui a gente tenha tudo que a gente gostaria para levar os resultados lá para dentro do Fundamentei, né? Dado que a gente está bem cansado também, mas deixa eu ver aqui se tem algum comentário. E aí, surpresa para ninguém, mal acostumou os seus acionistas. É isso aí. Usa crack. É isso mesmo. Bom, beleza. Vamos então para o registro do comentário. Deixa eu só ver o que a AI escreveu aqui. Topo. Same store sales. Receita bruta crescendo 18%. Superando com folga a inflação em reajuste, né, da CMED. Ok. Esse volume ganhou um velocity lá no nacional, né? Ótimo. E o EBITDA ajustado vem em 8 milhões, né? Então tem aqui uma questão com GLP, né? Ótimo. Aí o resultado financeiro aqui vem um pouquinho mais forte, né? Deixa eu ver aqui. Foi a menor taxa da Selic, né? Por isso que veio menos resultado financeiro aqui. Tá certo, não pensei nisso na hora da análise. E aí o lucro líquido, né? Expandiu 0,1 pontos percentuais, né? Ah, estabilidade operacional em lucro real, né? Então, o lucro líquido com efeito residual da operação descontinuada, né? Aí o fluxo de caixa livre bem forte, né? De 550 milhões. Aí a dívida líquida acaba baixando porque teve aí um custo menor com Selic, né? Bom, qual que é a conclusão da IA, né? Bom, same store sales forte, receita avançando, né? Pressão na margem bruta causada pelo mix de produtos era esperada, né? Mas a companhia usou de escala para diluir essas despesas fixas e cravar a margem EBITDA em 8%, né? É, então, teve aí essa questão com o fluxo de caixa livre, né? Com essa questão do ciclo de caixa, né? Ótimo, maravilhoso. Então, beleza. Então, aí, o Arthur falando, né? Surpresa para ninguém, já que as empresas mal acostumam seus acionistas. Então, bom, deixa eu renovar aqui minha nota. Isso aqui é empresa 5, tá? É exatamente isso, assim. Eu acho que aquele comentário daquele mano, ele é cirúrgico, tá? Porque. Eita, não foi possível. E agora? Ó, tá querendo não. Eu ainda não escrevi, né? Então. Eita, hein? Poxa vida, hein? Será que estamos sem internet uma hora dessa? Pô, cara, ninguém. Bom, acho que é isso, né? Então, ficamos sem internet por um tempo. Não sei se é o computador também, tá? Parecia ser, mas não é não. Então, enfim, né? Fazer o quê? Deixa eu ver se eu entrar nessa outra rede aqui. Melhora. Melhorou, parece, né? Deixa eu ver. Parece que o problema é aqui, ó. O problema é aqui no roteador. Mas atualizando aqui a nossa nota, né? Nota 5 com certeza. E aí, quando a gente volta aqui na cotação, né?
é assim, é bizarro, né? Já tem uns 5 anos que a empresa não sai do lugar. Então, todos os acionistas estão esperando ansiosamente pela manifestação da RADL para 30, né, R$ 30, R$ 45, que é onde ela deveria estar, tá? Para falar a verdade com vocês aqui. Mas agora eu não quero nem carregar, né? Aí como é que eu faço? Pra... Como é que eu faço com isso, né? Queria fazer tanto comentário aqui com vocês. Puxa vida, viu? Bom, mas aí é isso, né? Assim, é um resultado que continua sendo bom, né? A empresa continua sendo relevante naquilo que ela se propõe a fazer, que é abrir farmácia igual água, vender igual água e gerar resultado aí para os seus acionistas, né? Então, nada de novo sob o sol aqui para RD Saúde, tá? Parece ser a minha internet aqui, tá? Não sei o que que é isso. Nossa, enfim, né? Eu queria muito comentar, mas eu acho que eu vou ser incapaz de comentar aqui. Eu vou bolar um comentário e aí eu volto, tá? E aí eu volto com ele aqui pra cá, né? Depois, ó, vamos ver se agora vai, né? Mas é demorando demais. Aí agora até que foi rápido. Eu queria mais era ver também a tabelinha, né? Então vamos ver a tabelinha aqui. Ó, 2025, o trimestre aqui, né? 2025. Isso pode pegar 5 balanços. 5 balanços tá ótimo. Então, olha só a receita crescendo, né? O EBITDA crescendo, margem EBITDA 12%, lucro bruto crescendo. O resultado financeiro veio um pouquinho maior aqui, né? Como você pode ver, mas nada demais. Pagou um pouco mais de imposto, sim. Por isso o lucro líquido veio um pouco impactado, mas margem ainda de 4%. A dívida realmente diminuiu aqui, né? Tem um pouquinho mais de caixa, mas nada demais. Fluxo de caixa operacional monstruoso. E o fluxo de caixa livre, né? 514 milhões, quando no ano passado era de 173, né? E o dividend yield de 2%. Tá certo? Então, beleza. Vamos aqui para o nosso comentário e a gente volta logo em seguida. Vamos lá. Valeu. Bom, então, vamos lá. Só com os destaques lá da empresa dá para fazer o destaque tranquilo, né? Aumento expressivo de unidade em São Paulo, ganho de market share, abertura líquida de farmácia no trimestre acontecendo com sucesso. Sem o que falar, né? A empresa segue fazendo sua estratégia com muito sucesso. Receita e lucro bruto crescendo no duplo dígito, principalmente o lucro bruto com margens essencialmente menores em alguns casos, quando o cliente procura por GLP, mas a gente sabia que a margem seria impactada, né? Negócio no digital segue dando certo, uma experiência excelente registrada pelo cliente, despesa geral administrativo com controle interessante, lucro líquido avançando muito forte, até com certa expansão de margem, e a geração de caixa livre muito bom, né? São quase 600 milhões, e a dívida aqui diminuiu em relação à EBITDA, né? Porque houve uma diminuição aí da taxa de juros. Então aqui é um dos cases mais interessantes da cotação andando de lado, porque você tem aqui uma empresa cotada nesse preço pelo menos há 10 anos atrás, olha aqui, ó. Aqui, ó. Pega aqui, ó. 10 anos atrás não, né? Tô exagerando, né? Mas assim, se olha para 2019 era 19, o preço que tá hoje, né? São quase 7 anos, né? Então assim, é uma empresa que tem andado de lado há algum tempo, né? Mas mesmo assim, é uma empresa muito, muito, muito positiva, tá? Empresa que vale a pena ter na carteira demais. Não é uma recomendação, mas tô falando só do comentário aqui, né? Porque a empresa segue andando de lado, mas segue fazendo seu papel, tá investindo, tá expandindo, ganha share, disciplina na despesa operacional e gera caixa, os caras fazem tudo. Impressionante, tá? E aí eu vou fazer aqui o esquema de copiar o vídeo da análise aqui, né? Só vou tirar aqui o do Itaú que eu acabei de fazer. E aí nós seguimos, tem que mudar, né? E aí nós seguimos então para a finalização desse vídeo, tá? Então, passamos pelos destaques, passamos por tudo, então a gente tem que encerrar esse vídeo. Então, muito obrigado por quem me acompanha até aqui. Eu sou o Matheus do canal Lendo em Movimento, deixa o seu joia, cara. Se inscreve nesse canal
e para não perder mais vídeos de análise bem interessantes de outras empresas nos próximos dias aqui sobre o segundo trimestre, né? E além disso, deixe seu comentário para fortalecer aí a ideia, beleza? Muito obrigado para quem me acompanha até aqui e até a próxima. Valeu!